E hoje eu quero falar sobre esse tema, mãe, a força influenciadora de gerações. Nós vamos aqui honrar a herança dada a Timóteo, pela sua mãe e pela sua avó, que o amaram o suficiente a ponto de dar algo mais precioso, o dom da fé genuína. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Aqui está a história de duas mulheres, resumida em um só versículo. Elas não são mencionadas em nenhuma outra parte da Bíblia, a não ser aqui, a avó e a mãe do grande Timóteo, a avó Loide e sua mãe Eunice. Fica claro aqui pelos escritos que elas foram alcançadas pelo Evangelho a ponto de ter algo tão sublime em seus corações que elas repartiram, Loide com o seu neto e Eunice com o seu filho Timóteo. Timóteo era uma pessoa diferenciada a tal ponto do apóstolo Paulo chamar. Conta-se a história lá em Atos que o apóstolo Paulo fazia suas viagens missionárias e passando por uma cidade chamada Listra, ele ali pregava o evangelho, e o evangelho que era compreendido pelo coração das pessoas, e aquelas pessoas se juntavam em uma grande célula nas suas casas e se inaugurava uma igreja. Provavelmente Eunice e Loide estavam num grupo desse na cidade de Listra e foram alcançados pelo Evangelho, e a pregação do apóstolo Paulo fez total sentido quando elas entenderam o Velho Testamento, que havia um Messias, havia um Salvador prometido que viria para pagar os pecados daquelas pessoas, e elas entenderam que era Jesus e se entregaram ao Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele momento, essa avó e essa mãe começaram a desfrutar e a beber das palavras do apóstolo Paulo e desse evangelho maravilhoso das boas novas, e compartilhar de uma forma diferente com Timóteo. E aqui eu vejo o valor do compartilhar da palavra de Deus. Timóteo ali então teve com sua mãe, com a sua avó, tempos preciosos. A história se desenrola e o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, volta à mesma cidade em Listra. E agora Timóteo já não é um garoto de 5, 6 anos. Timóteo está na sua adolescência, quem sabe os 15, 17 anos. E ali Paulo encontra Timóteo, e Timóteo está um grande conhecedor das Sagradas Escrituras. Timóteo não só conhece as Sagradas Escrituras, tanto é que ele fala aqui, Timóteo tem uma fé legítima, uma fé genuína, uma fé sem fingimentos. E o apóstolo Paulo fala que a mesma fé que estava em Timóteo, ele observava em sua mãe Eunice e observava em sua avó Loide. Ele fala, essa fé, Timóteo, eu sei de onde vem, eu sei quem plantou em seu coração. E ali há um convite para Timóteo. O apóstolo Paulo convida Timóteo a segui-lo. E Timóteo vira ali o seu seguidor, o seu pupilo, o seu jovem pastor, o seu seminarista, o seu discípulo. E o apóstolo Paulo derrama muito da sua vida no caráter de Timóteo. Tanto é que ele fala na carta aqui que nós lemos, no versículo 2, ele fala ao amado filho Timóteo. Timóteo não é só um companheiro de ministério. Timóteo agora é um amado filho ao apóstolo Paulo. Ainda se você voltar a sua Bíblia, no primeira epístola de Paulo a Timóteo, na 1 Timóteo, no versículo 2 também ele fala, estou escrevendo a você Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Para Paulo, Timóteo era um filho que ele não teve, um filho na fé. Para Paulo, Timóteo era uma pessoa tão especial, mas ele sabia que havia um fundamento na vida de Timóteo, que foi muito bem construído pela sua avó e pela sua mãe. E nessa noite, a minha oração é que cada mãe, cada avó aqui, saia daqui com júbilo no coração, de que você está construindo uma grande obra, de que os seus filhos vão impactar gerações, amém? Você recebe, mãe, você recebe que os seus filhos vão ser abençoados, que vão crescer como rebentos nas mãos do Senhor, e vão tocar gerações, assim como Timóteo foi tocado pela fé de sua avó, pela fé de sua mãe, e tocou tantas gerações, e Timóteo é um grande líder da igreja primitiva. Eu profetizo sobre vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, a mesma fé e a mesma audácia que houve no coração de Loide, sua avó, e da sua mãe Eunice, esse bom exemplo que estava no coração. Não só isso, aqui destaque que desde a sua infância Timóteo foi ensinado as palavras do Senhor, e nessa noite eu quero destacar algumas lições aqui.
Dessas mães que são a força influenciadora de gerações. Lloyd não pensou apenas em sua filha, pensou em seu neto, pensou em gerações futuras. Sabe que eu e você, independentemente, não falando só para as mães, mas para os pais aqui, ou para as futuras mães, futuros pais, nós temos uma capacidade vinda do Senhor de tocar gerações. Acho que você não entendeu. Nós temos uma capacidade sobrenatural dada pelo Senhor para tocar gerações, amém? Nós podemos fazer isso. Lloyd entendeu isso, Eunice entendeu isso, e Timóteo tocou muitas gerações. E nós podemos influenciar isso. Por isso, primeira coisa que eu quero dizer aqui às mães influenciadoras, elas demonstram uma fé genuína. O apóstolo Paulo diz no versículo 5, que ele recordava, que ele tinha pela recordação que guarde tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd, e em tua mãe Eunice, sou certo de que também em ti, Timóteo, essa fé que esteve nas gerações a gerações, passaram de gerações em gerações. Entende-se que Timóteo, ele tinha um pai grego, e a lei judaica dizia que não poderia haver casamentos mistos. Alguns historiadores acreditam que Eunice, que provavelmente era a mesma filha de Lloyd, Eunice teve um momento de rebeldia na sua caminhada cristã. E ali se casou e teve um casamento misto, um casamento de julgo desigual. Você conhece a palavra do Senhor e sabe que Deus condena o casamento em julgo desigual. Porque a competição de ideais, de propósitos, e que nem sempre estão em conformidade com a palavra de Deus. Mas, depois de passar esse tempo, não se menciona mais o pai de linhagem grega de Timóteo. Tanto é que quando o apóstolo Paulo chamou Timóteo para caminhar com ele, Timóteo teve que ser circuncidado. Ele não havia sido circuncidado antes, tal era a influência de seu pai de linhagem grega sobre Timóteo. Mas a história de Eunice está relatada na palavra de Deus. Uma mulher que mesmo com uma certa rebeldia em algum momento da sua vida, teve um retorno ao Evangelho, se rendeu novamente ao Senhor e levou seu filho a confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E sabe por quê que a história de Eunice se encontra na Bíblia? Para comunicar ao coração daquelas mães, daqueles pais, que quem sabe o seu cônjuge, ele não crê em Deus, quem sabe a sua esposa ou seu marido não professam a mesma fé que você, e você vive uma luta na educação dos seus filhos. A história de Eunice está relatada aqui mostrando que sim, é possível. Quem sabe você que é mãe solteira, quem sabe você que é viúva e que tem o peso da educação dos seus filhos sobre os seus ombros, a história de Eunice está aqui para encorajar o seu coração, para dizer sim, é possível, eu estou contigo, serva fiel. Eu estou contigo, eu posso reverter essa história, seus filhos podem ser abençoados, assim como eu fiz com Timóteo. Que história linda! E ele fala de uma fé sincera, é como se Paulo dissesse: Timóteo, eu conheço a sua avó, eu sei a fé dela, é autêntica. Eu também conheci a sua mãe, e depois de ter observado você por um bom tempo, Timóteo, eu percebi e estou convencido de que você possui essa fé também. Eu percebo isso, Timóteo, não só de ouvir falar, mas as suas atitudes. A mesma convicção de fé que estava em sua avó, habitou em sua mãe, agora em você, passou de gerações em gerações. Que maravilhoso é isso! Stanley Jones, certa vez escreveu: quando um homem é bem sucedido, ele o faz escalando uma escada firmada por uma mulher que acredita nele. Quando um homem é bem sucedido, ele o faz escalando uma escada colocada por uma mulher, firmada por uma mulher que acredita nele. Existe um estudo de que os reis que passaram pela França, 69 reis foram estudados. Desses 69 reis, apenas 3 eram realmente amados pelos seus súditos. Preste atenção. Apenas 3 dos 69 reis da França foram realmente amados pelos seus súditos. E estes eram os únicos criados por suas mães, ao invés de tutores ou guardiões. Não é engraçado isso? Ele continua dizendo, William Frederick fez essa pesquisa, ele fala: seja qual for a capacidade que a maioria de nós tenha de fazer os outros nos amarem, é em grande parte devido ao amor que nossas mães colocam em torno de nossa vida. É o amor da mãe que nos ensina a amar, é o amor da mãe que nos torna pessoas amáveis. Uma fé genuína, um amor transbordante. Nós estamos falando sobre amor transbordante. Quando olhamos para a mãe
para uma atitude materna, nós vemos um amor altruísta, um amor abnegado, um amor que se entrega em favor dos filhos. Essa é a qualidade primordial que habitava essa avó Loide e a mãe Eunice, uma fé sincera, e a palavra aqui no grego é anipócritos, ou seja, sem hipocrisia, sem cera, sem fingimento, uma fé que se relaciona na realidade de Deus em todas as circunstâncias, uma fé mesmo que é inabalável, mesmo nas circunstâncias desfavoráveis. Essa é a fé que habitava no coração de Loide e Eunice, e também habitava no coração de Timóteo, uma fé sem fingimentos, uma fé que entende a realidade em Deus, essa fé que primeiro habita em nosso coração daqueles que são filhos e filhas de Deus. Essa fé sem fingimento significa que você anda em realidade com Cristo todos os dias, que você investe tempo em sua palavra e em oração. Fé sem hipocrisias ou fé genuína significa que você se confronta com as Escrituras e não se alegra com o pecado. Sabe, muitas vezes nós somos especialistas em dar ordens aos nossos filhos, em indicá-los para eles fazerem isso, aquilo, mas quando chega a nossa vez, nós não fazemos. Quando nós erramos com os nossos filhos, nós não somos humildes o suficiente para chegarmos a Ele e pedirmos desculpa, perdão. Como nós vamos ensinar se nós não fazemos? Essa é a fé genuína que entende o caráter também pecaminoso que habita em nós muitas vezes, em muitas situações, e tem a humildade de pedir perdão também, de ensinar os nossos filhos a pedir perdão. Essa é fé genuína. Fé genuína significa que você desenvolve qualidades de um caráter piedoso, atitude de submissão, gratidão e alegria no Senhor. Sabe, os nossos filhos vão perceber isso. Nossos filhos vão perceber a fé que habita no coração dos seus pais. Mãe, seus filhos vão perceber a fé que habita em seu coração. É uma fé genuína. Mais que isso, eu quero destacar também que mães influenciadoras honram a palavra de Deus e treinam o coração dos seus filhos. Eu li o capítulo 3, versículo 14 e o 15. Ele fala: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. De quem aqui no original é uma palavra que dá uma conotação no plural. Foram mais de uma pessoa. Foram várias pessoas que atingiram, alcançaram o coração de Timóteo. Uma indicação clara: a sua avó Loide, a sua mãe Eunice e também ao seu grande tutor apóstolo Paulo. Eu lembro quando na minha adolescência, em que pessoas moldaram o meu caráter. Não só meu pai, minha mãe, outras pessoas que Deus providenciou, líderes da igreja, pessoas mais maduras, que Deus colocou na minha caminhada para moldar o meu jeito. Eu lembro que certa vez havia um irmão aqui na igreja chamado Paulo, e ele nos conclamou um grupo de adolescentes para estudarmos um livro, e juntos ali temos um discipulado. Nós nunca havíamos ouvido falar sobre discipulado, mas ele fez o primeiro discipulado comigo. Nós estudávamos um livro do Francis Schaeffer, um livro fininho, A Verdadeira Espiritualidade, e verdadeiro impactou o coração daqueles adolescentes. Nossas vidas foram mudadas. Aquele homem expressou o caráter de Deus naquelas reuniões, naquelas simples reuniões com adolescentes, e ali o meu coração foi transformado. Na verdade, essa pessoa foi como um Paulo na vida de Timóteo, foi um Paulo na minha vida. Sabe, nós pais, mães e pais aqui precisamos orar por tutores na vida de nossos filhos. Não pense que é somente você, mãe e pai, tocarão em seus filhos. Outras pessoas Deus vai usar para moldar o caráter, assim como Paulo foi usado na vida de Timóteo, para moldar o caráter, para tocar o coração de apóstolo Paulo. Então, pai e mãe, ore pelos líderes da igreja. Ore pelos líderes dos seus filhos. Se eles são crianças, orem pelas pessoas que estão lá ministrando no ministério infantil. Se ele é um adolescente, ore pelos líderes dos adolescentes. Se ele é um jovem, ore pelos líderes dessa igreja. Nós temos que orar para que Deus levante outras pessoas para tocarem no coração de nossos filhos. Paulo foi um desses, por isso que ele fala, olha, foi algumas pessoas que moldaram o seu caráter. De quem o aprendeste, no versículo 15 ele fala que desde a infância sabe as sagradas letras. A importância aqui da mãe na vida da criança. Quando alcança o coraçãozinho das crianças desde a infância. Minha mãe está aqui. E eu me lembro quando ela contava as histórias bíblicas para mim. Ah, como era bom. Até hoje eu lembro da Bíblia Ilustrada. É um pouquinho diferente das de hoje. Hoje cada página tem mais figura do que letra. Naquela época era cada página, cada 4 ou 5 páginas cheias de letras, tinha uma gravura.
E hoje, qualquer pessoa que contar a história de Davi e Golias, não adianta, a minha mente vai para aquela gravura daquele livro que minha mãe contava para mim. Aquela gravura de Davi e Golias ainda vem na minha mente. Não só isso, mas eu lembro da minha mãe compartilhando a palavra de Deus comigo. Quando você cresce um pouco mais, você quer trocar de Bíblia, né? O Gabriel, meu filho, está com 11 anos, ele não quer mais aquelas Bíblias coloridas, cheias de gravuras, né? Agora ele quer uma Bíblia de capa preta. Eu quero uma Bíblia de capa preta, eu cresci. E agora ele quer marca-texto, é diferente. Na época, como a gente não tinha marca-texto, eu lembro que minha mãe comprou uma Bíblia de capa preta para mim, olha que chique, capa preta, Bíblia, e comprou um estojo de lápis de cor. E todas as noites a gente pegava uma cor e grifava um versículo. E eu não via a hora de chegar outra noite, pegar outra cor, outro lápis de cor e grifar outro versículo. E a minha alegria era ter aquele tempo. A minha alegria era poder compartilhar a palavra de Deus e ter a minha Bíblia toda colorida. São momentos que tocam o nosso coração. Mãe, sabe que o seu trabalho não é em vão. O que você dedica na vida do seu filho nunca é em vão. Vai tocá-lo, vai ministrá-lo. Nunca será apagado, nunca será esquecido. Não deixe esse tempo passar. Invista na vida do seu filho. Ore por ele, ore com ele. É o que nós estamos tentando fazer cada dia mais com os nossos filhos. Deuteronômio 6, versículo 4 e 9, você não precisa abrir, fala o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele continua: amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Também a atarás por sinal da tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos, e os escreverás aos umbrais de tua casa e nas suas portas. Provérbios 22, 6 diz: educa a criança no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Essa é a palavra do Senhor. Existe uma promessa para aqueles que dedicam tempo com os seus filhos. Mas precisamos realmente entender que o conhecimento da palavra do Senhor trará salvação no coração dos nossos filhos. Há uma ideia errada e não é bíblica da idade da inocência. A Bíblia não fala de inocência, a Bíblia fala de culpa. Nós nascemos em pecado concebeu minha mãe, ou seja, todos os nossos filhos e filhas precisam de uma experiência real com o Espírito Santo de Deus, uma experiência real de transformação, de salvação. Então eu e você somos agentes nas mãos do Senhor, quando oramos pelos nossos filhos, quando oramos com os nossos filhos, quando compartilhamos a nossa fé, através da leitura da palavra, por exemplo, através das nossas atitudes e a nossa oração. Pai e mãe, preste atenção, a nossa oração deveria ser: Deus, providencia uma experiência real contigo na vida do meu filho, que ele tenha uma experiência transformadora, uma experiência que ele se renda ao chamado de Jesus Cristo, para que possamos tomar posse da promessa que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso comigo? Eu e minha casa, levante sua mão e declare isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cabe a nós como pais, cabe a você mãe, cabe a você pai fazer isso dentro da sua casa. Terceiro e último ponto: mães influenciadoras ecoam sua própria vida na vida de seus filhos. Nós podemos ver pela história de Timóteo a influência de sua avó Loide e de sua mãe Eunice. Tamanha influência foi no coração de Timóteo, que ele nunca foi uma pessoa da mesma forma, ele foi totalmente transformado e influenciado por essa fé, tanto é que o apóstolo Paulo reconhece no coração dele essa fé genuína, essa fé sem fingimentos. Spurgeon certa vez escreveu: nunca poderia ser possível para qualquer homem estimar o que ele deve a uma mãe piedosa. Certamente não tenho os poderes de falar para expor minha avaliação da bênção escolhida que o Senhor concedeu a mim, tornando-me filho de alguém que orou por mim e orou comigo. Como posso esquecer seu olhar choroso quando ela me advertia para escapar da ira vindoura? Como posso esquecer quando ela se ajoelhava e com os braços em volta do meu pescoço orava: ó Senhor, que meu filho possa viver em tua presença. A outra citação linda
de Theodore Roosevelt, um ex-presidente dos Estados Unidos. Ele escreveu algo tremendo. Mãe, preste atenção, ele fala o seguinte: é a mãe, e apenas a mãe, que é um cidadão melhor do que o soldado que luta pelo seu país. A mãe bem-sucedida, a mãe que faz sua parte na criação e treinamento dos meninos e meninas, que serão os homens e mulheres da próxima geração, é de maior utilidade para a comunidade e ocupa uma posição mais honrosa e mais importante do que qualquer homem dentro da sociedade. A mãe é o único bem supremo da vida nacional. Ela é mais importante de longe do que o estadista, o empresário de sucesso, ou o artista, ou o cientista. A mãe. A mãe, a mãe, mães que influenciam, mães que tocam gerações, mães que fazem das suas vidas ecoarem nas próximas gerações. Seu trabalho não é em vão, seu trabalho não é em vão. Minha oração é para que você seja fortalecida nessa noite, para que você seja tocada, que você seja encorajada, você mãe, você vó, assim como foi Lloyd e Eunice na vida de Timóteo. Eu quero passar um vídeo aqui de um esportista, ele chama Kevin Durant. Kevin Durant é um jogador da Liga Nacional de Basquete dos Estados Unidos, a NBA. Ele foi considerado o melhor jogador do campeonato de 2013 a 2014. Esse esportista, num esporte tão concorrido, ele teve uma palavra especial ali para sua mãe. Veja a importância da mãe na vida de uma pessoa. Vamos prestar atenção nesse vídeo. And last, my mom. I don't think you know what you did. You had my brother when you were 18 years old. 3 years later, I came out. We were stacked, the odds were stacked against us. Single parent with 2 boys by the time you were 21 years old. Everybody told us we weren't supposed to be here. We moved from apartment to apartment by ourselves. One of the best memories I had is when we moved into our first apartment. No bed, no furniture. And we just all sat in the living room and just hugged each other. Because that's what we thought we made it. And when something good happens to you, I don't know about you guys, but I tend to look back to what brought me here. And you wake me up in the middle of the night in the summer times, making me run up a hill, making me do push-ups, screaming at me from the sideline of my games at 8 or 9 years old. We wasn't supposed to be here. You made us believe. You kept us off the street, put clothes on our backs, food on the table. When you didn't eat, you made sure we ate. You went to sleep hungry. You sacrificed for us. You the real MVP. Last, just like to thank God again. He's the first and the last, Alpha and Omega. I thank you for saving my life. Aleluia. A vida de uma mãe dedicada ao seu filho. Certa vez um homem passando numa construção encontrou um dos construtores ali, estava no trabalho, e perguntou: o que você está fazendo? Falou:
Ele respondeu: estou empilhando alguns tijolos. Mais pra frente ele encontrou um outro que se dava o mesmo trabalho e perguntou, mesma pergunta: o que você está fazendo? Ele falou: estou construindo uma parede. Mais pra frente ele encontrou um terceiro, fez a mesma pergunta: o que você está fazendo? E ele respondeu: estou construindo uma catedral. Quem conhece as histórias das catedrais aqui sabem que as catedrais, principalmente na Europa, onde existem muitas, eram construções para exaltar e enaltecer a Deus. Catedrais demoraram centenas de anos para serem executadas. Muitos construtores que deram ali na lida tiveram sua vida inteira trabalhando naquela catedral e não a viram terminada. Dedicaram suas vidas, mas não viram o final dessa obra. Mas mesmo assim, fizeram com diligência, porque eles estavam construindo uma catedral. Sabe, mãe, eu quero que você seja encorajada nessa noite, porque a sua dedicação aos seus filhos, ao seu filho e sua filha, mesmo que seja uma contribuição tão pequena, no final de uma noite, numa oração, quando você o abraça, os beija, ou quando você não tem mais essa possibilidade apenas de ajoelhar e orar pelos seus filhos, lembre-se, você está construindo uma catedral. Pode ser que você não veja essa obra completa. Quem sabe Lloyd e Eunice não puderam contemplar o que Deus fez na vida de Timóteo, por intermédio da vida de Timóteo. Mas enquanto elas tinham forças, enquanto seus olhos estavam abertos nessa terra, elas tinham a real noção de que elas estavam construindo um ser humano fantástico, que elas estavam ali executando uma grande e sublime obra. Mãe, que você continue a construir essa catedral que são os nossos filhos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo.